Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica aqui no meu canal no YouTube. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a força probante dos documentos. Nós estamos estudando em vários vídeos o tema direito probatório dentro do Código de Processo Civil. É um tema grande. Estamos estudando as provas dentro do Código de Processo Civil. Em outros vídeos já falamos sobre o depoimento pessoal, sobre a confissão, sobre a ata notarial, sobre a exibição de documento. Se você está gostando desses vídeos aí, comenta abaixo do vídeo, ativa aí o sininho, curte, faz o que der para fazer aí, tá bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre força probante dos documentos. E toma cuidado, porque esse tipo de prova, documento, ocupa vários artigos dentro do Código de Processo Civil. São vários artigos para tratar sobre esse meio de prova. Em outros meios, como na ata notarial, só tem um artigo, o artigo 384. Sobre o documento são vários artigos. Basicamente, os artigos 405 a 441 do CPC. 405 a 441. Vários artigos para tratar sobre provas. Então, o que eu vou fazer para te auxiliar, para organizar os seus estudos? Vamos fazer 4 vídeos sobre o documento. Isso mesmo, serão 4 vídeos. Ao final dos vídeos, nós vamos fazer 3 questões de concurso público para você grifar aí o teu CPC e acertar as questões. Seja você que está estudando para provas de concurso público ou até mesmo para provas da OAB, porque isso cai muito em prova. Beleza? Então serão 4 vídeos sobre o tema documentos. No primeiro vídeo, que é esse aqui, nós vamos tratar dos artigos 405 ao 429. Vamos falar sobre a força probante dos documentos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a arguição de falsidade, tema bem tranquilo do artigo 430 ao artigo 433 do CPC. No outro vídeo, nós vamos falar sobre documentos eletrônicos. E os documentos eletrônicos estão bem organizados no Código de Processo Civil. Os documentos eletrônicos estão previstos entre os artigos 434 a 438. Depois, no quarto e último vídeo, nós vamos tratar sobre a produção de prova documental, artigo 439 ao 441. Beleza? Só para você encaixar aí o raciocínio. Serão 4 vídeos sobre o tema documentos. O primeiro vídeo é o artigo 405 ao 429. Anotou aí? 405 ao 429. Força probante. No outro vídeo vai ser o artigo 430, artigo 430 ao 433, arguição de falsidade. Anotou? No outro vídeo, nós vamos estudar os documentos eletrônicos. Documentos eletrônicos. Os documentos eletrônicos estão entre os artigos 434 a 438. No outro vídeo, no último vídeo, produção. Como é que forma ali, qual o momento para entregar o documento? Produção de prova documental, artigo 439 ao artigo 441. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Nesse vídeo, força probante. Eu quero separar aqui 5 artigos. 5 artigos para você fazer as questões ao final comigo, tá bom? Então veja, nós vamos estudar a força probante dos artigos 405 ao 429. Separei aqui algumas anotações para não esquecer de falar com você. Beleza? Então vamos lá. Artigo 405 ao 429, eu vou estudar 5 artigos com você. Quais são os artigos, professor? Eu vou estudar o artigo 405, 406, 408, 409 e 410 com você. Tá bom? 5 artigos aí. Primeiro, vamos ao artigo 405. Ele é interessantíssimo e ele tem que estar grifado aí para a sua prova. Artigo 405 diz que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Então, olha que interessante, documento público não comprova só aquele papel, só o próprio documento em si, não só a sua formação, mas o documento público também comprova os fatos, que o escrivão, o chefe da secretaria, o servidor, declarar que ocorreram. Beleza? Artigo 405. Outro artigo importante é o artigo 406 do Código de Processo Civil, que diz que, quando a lei exigir instrumento público como substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja,
pode suprir-lhe a falta. Olha que interessante. A prova documental, a prova pericial, nenhuma outra prova substitui a prova documental quando a lei exigir. Eu posso te dar vários exemplos e na minha apostila tem vários exemplos. Se você ainda não tem a apostila, me pede aí em algum lugar, no WhatsApp, no Facebook, não sei, me encontra aí em algum lugar. Veja, é importante você estudar pela apostila, porque lá na apostila tem vários exemplos aí, vários exemplos, e você sabe que na minha apostila eu uso alguns doutrinadores, Alexandre Câmara, Eupídio Donizete, vários doutrinadores, e a apostila fica uma verdadeira obra de arte, é bem bacana, tá bom? Se você já conhece a minha apostila, já leu alguma delas, comenta abaixo aí do vídeo para o pessoal aí que ainda não conhece, para eles ficarem curiosos, para eles poderem ler a apostila, tá bom? Todo mundo tem que ler e conhecer os materiais. Vamos seguindo. Presta atenção, vou te dar alguns exemplos. Compra e venda acima de 30 salários mínimos, né? Se o valor da compra e venda é acima de 30 salários mínimos, tem que ser lavrado documento público. Temos também o exemplo do pacto antinupcial, da emancipação. Então, nesses casos, exige o documento público. Nenhuma prova, por mais especial que seja, pode substituir. Beleza? Artigo 406. Vamos ao artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem observar as formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia de documento particular. Artigo 407. Às vezes, o documento público ele pode ter sido lavrado por um oficial incompetente e foi subscrito pelas partes. Se esse oficial ele é incompetente e o ato foi subscrito pelas partes, ele não vai ter a mesma força de documento público, ele não vai ter nem a fé pública, ele vai ser, na verdade, um documento particular. E presta muita atenção no artigo 407, porque o artigo 407 ele apresenta dois vícios possíveis. Quem lavrou não tinha competência ou tinha competência, mas não observou as formalidades legais. Cuidado! Veja, não é só em caso de incompetência. O oficial pode ter competência, mas não obedecer os requisitos legais. Vai lá no Código Civil, corre lá, faz uma remissão para o artigo 215, parágrafo 1º do Código Civil. O próprio Código Civil diz as formalidades legais, data, nome, tem lá as formalidades. Então veja, cuidado com o artigo 407. Pode ser oficial incompetente ou pode ter competência e não obedecer os requisitos legais. Outro artigo, artigo 408. As declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presume-se verdadeiras em relação ao signatário, quem assinou. Né? Um documento particular, eu pegar um papel agora aqui na impressora e fazer uma declaração, documento particular não tem a mesma presunção de veracidade. Presume-se verdadeiro para quem assinou, para o signatário. Parágrafo único é importante quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado sua veracidade. Então, você me narra que viu fulano matando ciclano, e eu certifico isso, declaro que você falou isso para mim. Eu declaro que você me falou, mas não que fulano matou ciclano, entendeu? Eu não consigo dar veracidade ao fato em si, mas tão somente a ciência de que você teve ciência daquele fato. Mas não o próprio fato, eu não consigo saber se fulano realmente matou ciclano. Depois o artigo 409 também é importante você grifar a data do documento particular. Quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Qualquer meio. Porque às vezes fica a dúvida em relação à data do documento. União estável, não sei, qualquer documento. Se tem dúvida sobre a data do documento, qualquer meio de prova é possível. Testemunha, qualquer meio de prova. E para finalizar, o artigo 410 considera-se autor do documento particular aquele que fez e o assinou. Aquele que fez e o assinou é o autor. Aquele que, por conta de quem feito, estando assinado, e aquele que, mandando compô-lo, não firme, porque, conforme experiência comum, não se costuma assinar com os livros empresariais e assentos domésticos. Não? Então, aqui também considerando em tese aquele que manda compor, considerando aí como autor do documento particular. Beleza?
vamos fazer 3 questões de concurso, mas é importante, sobre a força probante dos documentos, você grifar os artigos 405 a 429. Para o vídeo não ficar muito cansativo, eu separei os que são mais cobrados em prova, beleza? Lembrando que documento é todo elemento físico, né, que venha demonstrar a veracidade de um fato. Esses documentos podem ser vídeos, imagens. Euclides Donizete fala que pode ser um mapa, tá bom? Pode ser um livro, pode ser um quadro, não teria problema nenhum, tá bom? Eu vou tentar soltar aqui na tua tela as questões de concurso. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, aparecendo na tua tela. Cadê as questões? Nós temos aqui as questões sobre esse assunto. Tá aí, ó. Questão de juiz substituto, banca FCC. Eu apenas adaptei, né? Tem aqui a alternativa C, eu tirei as outras alternativas. Foi uma adaptação, porque o nosso objetivo aqui é saber sobre a prova documental. Tá aí uma prova de 2019, juiz substituto, quando a lei exigir, diz a questão, quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, somente prova pericial pode suprir-lhe a falta. Nós vimos que, por mais especial que seja a prova, não pode suprir a falta. Está errada essa questão nos termos do artigo 406 do Código Civil. O artigo 406 diz que, quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Nós temos aí outra questão também de juiz substituto, que diz assim, também mais uma vez adaptada: o documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Está corretíssimo, nós vimos isso, está no artigo 407, o documento feito por oficial incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória de documento particular. Temos mais uma questão, agora da banca VUNESP, uma questão de procurador do município, uma prova de 2019. No que diz respeito à força probante dos documentos, assinale a alternativa correta. Alternativa A: o documento público faz prova apenas de sua formação. Errado, não é só de sua formação, mas também do fato. Está lá no artigo 405. B: quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. É o gabarito, alternativa B de bola, nós já vimos isso. Perceba que esse artigo, o artigo 406, ele cai muito em prova, né? Ele cai muito em prova. Vamos ver o erro das outras? Alternativa C: o documento feito por oficial público, sem observância das formalidades, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia de documento público? Não, se equipara a documento quê? Particular. D: a data do documento particular, quando a seu respeito exigir dúvida ou impugnação entre os litigantes, deverá ser confirmada necessariamente por perícia. Errado, qualquer meio de prova pode provar a data do documento. As declarações constantes de documento particular escrito e assinado, que digam respeito a determinado fato, provam o fato em si. Não, só o signatário é que vai ter essa prova, serve para ele, para o signatário. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Nós falamos aí sobre a força probante, fizemos 3 questões de concurso público aí. Eu espero poder te ajudar com esses vídeos e necessariamente eu preciso que você comente nos vídeos. Se gostar, dá um like aí. E também assista os outros para encaixar o raciocínio, tá bom? No próximo vídeo vamos falar sobre arguição de falsidade. Procura aí no YouTube que você vai encontrar. Um grande abraço e até a próxima.